Olá, meu nome é Alan, sou professor de língua portuguesa do CEJA Dona Clara Mantelli. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula referente ao módulo 1 do Ensino Fundamental 2. E para começar, vamos falar sobre tipos de linguagem, que é um assunto bastante recorrente, não apenas nas provas aqui do Clara Mantelli, como em bastante concursos e também outras provas por aí. Acompanhe. Tipos de linguagens: linguagem verbal, não verbal e linguagem mista. Linguagem verbal é aquela que faz uso das palavras para comunicar algo, ou seja, toda vez que nós estivermos utilizando a nossa voz ou fazemos uso das palavras de forma escrita para comunicar algo, é a linguagem verbal que nós estamos utilizando. Já a linguagem não verbal é aquela que utiliza outros métodos de comunicação que não são as palavras. Por exemplo, note na segunda figura, o cartaz "Proibido fumar". Se você entrar em um estabelecimento e se deparar com este cartaz, você saberá que ali é proibido fumar? Pois é, a comunicação foi feita sem utilizar nenhuma palavra. Já a linguagem mista é aquela que utiliza as duas linguagens acima, tanto a verbal quanto a não verbal, ou seja, ela utiliza as palavras e também utiliza figuras para comunicar. Note na terceira figura aí na sua tela, é proibido fumar nesse local, e embaixo temos ali a figura representando a mensagem que quer ser passada. A partir desse momento, vamos falar a respeito dos gêneros textuais. Cabe lembrar que nós possuímos diversos gêneros textuais, porém, vamos focar apenas naqueles contidos no livro. Gênero textual: bilhete. Bilhete é um tipo de texto cotidiano muito frequente, empregado em contextos informais e escrito entre pessoas que possuem um certo grau de afetividade. Os elementos do bilhete são destinatário, remetente, corpo de texto, a despedida e a data. Gênero textual: cartaz. O cartaz é um gênero textual marcado especialmente pela função informativa, bem como pela função apelativa. Os cartazes estão em todo lado, nas ruas, nas campanhas eleitorais, nos anúncios de eventos, na divulgação de produtos, nas manifestações, nas campanhas de conscientização e em outros locais como cinema, hospitais e escolas. Gênero textual: entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio e entre outros. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzida pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, que é o responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado ou entrevistado, que são as pessoas que respondem às perguntas. Gênero textual: jornal. O jornal tem sido um dos gêneros textuais que possui uma enorme importância no nosso cotidiano. Por serem de cunho informativo e com recursos gráficos, ele tem o papel de veicular uma informação. A primeira página dos jornais impressos traz os destaques, os resumos das notícias mais importantes, claro, na visão dos editores. Em todos os jornais, o principal destaque recebe um título, chamado de manchete, e a chamada é um resumo breve sobre a notícia em destaque. Gênero textual: notícia e reportagem. As notícias são em geral textos curtos que, da forma mais exata possível, registram fatos ocorridos que sejam de interesse do público ou acontecimentos e eventos que vão ocorrer em breve. As reportagens são textos mais extensos e aprofundados do que as notícias. É possível identificar também no texto várias vozes, que são os entrevistados que expressam suas opiniões, relatam fatos ou dão depoimentos a respeito de um assunto ou acontecimento. Ou seja, a reportagem ela aprofunda mais no assunto do que a notícia.
Cabe lembrar que a linguagem empregada nas notícias das reportagens deve levar em conta os interesses do público do jornal. Gênero textual, poema. No texto lírico, que se apresenta sobretudo em verso, a musicalidade e o ritmo são especialmente valorizados. No poema, há aspectos muito importantes que você precisa conhecer. Anote aí. Cada linha de um poema possui um nome específico, e esse nome é verso. Já o conjunto desses versos, ou seja, o conjunto dessas linhas do poema, também possui um nome específico, que é estrofe. Outra coisa bem importante que você saiba é quanto à rima. O que é rima? Dizemos que é a rima quando numa estrofe há versos com sons iguais ou semelhantes. Porém, para ver poesia, a rima não é obrigatória. Gênero textual, receita. A receita ela é um gênero que tem por objetivo informar a fórmula para preparar tal comida, descrevendo os ingredientes e o preparo destes. Além disso, utilizando verbos no imperativo, ela dá o sentido de ordem, para que o leitor siga corretamente as instruções. Gênero textual, verbete. É o gênero textual que oferece informações diversas sobre uma palavra ou um assunto. Os verbetes são encontrados em dicionários, enciclopédias e glossários e geralmente se organizam em ordem alfabética, ou seja, dispõem as palavras de acordo com a sequência do alfabeto. Como você pode ver, cada gênero textual possui sua própria característica. Entenda cada uma de forma distinta para que você possa ir muito bem na prova. E você sabe o que é conotação e denotação? Não? Então vem comigo que eu te explico. Denotação e conotação. Conotação ou linguagem conotativa é a linguagem simbólica, a linguagem figurada, utilizada principalmente em textos literários. Acompanhe no exemplo. Hoje, no trabalho, engoli um sapo. Quando nós utilizamos esse tipo de expressão, não significa que nós engolimos realmente um sapo. Provavelmente significa que nós ouvimos muitas coisas que nós não queríamos ouvir. Linguagem denotativa ou denotação. A denotação trata-se do significado de uma palavra ou expressão mais próximo do seu sentido real. Ou seja, quando eu estou falando de denotação, eu estou falando do sentido literal da palavra. Ou seja, eu estou falando da linguagem trazida nos dicionários. Então, não esqueça disso. Tão importante quanto aprendermos os conceitos de conotação e denotação é nós entendermos também a diferença entre textos opinativos e informativos. Vamos lá? Textos opinativos e informativos. Ao ler um jornal impresso, o leitor se depara com textos em que a opinião de quem escreve é facilmente reconhecida. Por exemplo, editoriais, resenhas, cartas dos leitores. Já outros textos são eminentemente informativos, no caso das notícias, as reportagens, dicas culturais e entre outros. Mas qual a diferença entre os textos opinativos e os textos informativos? Os textos opinativos são textos em que o autor apresenta opiniões ou uma visão do tema em que é tratado no texto. Já o texto informativo, ele apenas comunica, ele relata fatos que podem ser comprovados na realidade. Nossa aula se encerra aqui. Mas se mesmo assim ainda restou alguma dúvida, volte o vídeo e assista novamente. Mas antes de terminarmos, fique com essa frase. Nunca desista. Coisas boas levam tempo. Então, prezado aluno, persevere, porque o seu sucesso ele vai chegar. Então, bons estudos e até a próxima aula.